Oi, meu nome é Isaac Nese e eu tenho uma pergunta importante para você. Seu coração tem memórias? Talvez você esteja achando que essa é uma pergunta que parece meio brega, e se for o caso, eu devo te corrigir. Ela não só parece, como é muito brega. É claro que usar o coração como um ícone de um eu emocional que existe à parte do meu eu racional é uma coisa meio infantil de se fazer, porque razão e emoção não são duas coisas diferentes. Ao contrário do que muita gente pensa, razão e emoção são intelecto. Emoções frequentemente são manifestações fisiológicas de pensamentos. Então, entenda essas tais memórias do coração como lembranças que ficam marcadas no corpo. Frio na barriga específico ao encontrar alguém, ou um arrepio inconfundível ao reviver um trauma. Dia desses eu, meio que do nada, tive uma dessas lembranças. Uma sensação específica no corpo que eu senti muito tempo atrás. Eu devia ter uns 17 anos ou por aí. Eu estava andando no centro da cidade, numa rua que há 10 anos parecia muito menor do que parece hoje. Eu acho que eu estava voltando de algum compromisso adolescente, tipo tirar a CNH ou o título de eleitor. E por alguma razão eu decidi fazer outro caminho. Entrei uma rua antes, alguma coisa nesse sentido. E era um caminho mais movimentado do que aquele que eu costumava fazer. Tinha muito comércio e devia ser umas 18 horas, então tinha muito barulho de loja fechando e carros buzinando. Sons que eu ouvia abafados porque eu tava ouvindo música no fone de ouvido. Inclusive eu não lembro o que tava tocando exatamente, mas conhecendo o meu eu daquela época, certeza que era uma do John Mayer. E no meio daquela confusão de gente indo e vindo, portas de ferro descendo e gente gritando, eu vi um pequeno mundo pacífico suspenso na rua. Era um sebo. As portas de ferro dele parece que se recusavam a descer, como se as mesmas regras não se aplicassem àquele lugar. A rua estava ficando cinza azulada com o pôr do sol, mas aquele lugar permanecia um quadrado de luz amarelada, como uma janela para um mundo em que ainda fosse dia, como se fosse um pequeno tesouro no fundo do mar, sabe? E aí eu entrei, e imediatamente os meus olhos foram tomados por instigantes capas de disco de vinil. O cheiro de livro velho entrou no meu nariz e Charlie Brown, uma música do Coldplay, estava tocando nas caixas de som suspensas nas paredes. O que eu senti eu não sei dizer, uma tristeza, uma saudade aguda e ao mesmo tempo esperança infinita, como tomar banho gelado, ou como estar apaixonado sem ser correspondido, ou como encontrar uma coisa quando você já não precisa mais dela. Eu gosto de fingir que essa experiência durou alguns minutos e que eu decidi ficar mais um pouco e aproveitar mais de tudo aquilo, mas a verdade é que eu já estava quase perdendo meu ônibus e eu tive que ir embora. Mas foi através dessa breve e esquisita experiência que eu conheci Milo Zailotto, o quinto álbum do Coldplay. Apesar de, no geral, eu não gostar muito da banda, não gostar nada da banda, esse álbum, que curiosamente os fãs dos caras menos gostam, ficou guardado em mim. Eu gosto de como a vibe festiva e colorida dele, combinada com as letras ultra melancólicas e dramáticas, se encaixam perfeitamente com o que eu senti naquele dia. A experiência, então, contribuiu muito para o disco crescer no meu coração, apesar de eu achar que ele nem é um disco bom, por motivos que não tem por que eu falar aqui, mas a gente pode continuar essa discussão lá nas minhas redes sociais, você pode seguir por aí. Por falar em coração, também é nesse disco brega que a banda brega canta um refrão brega que eu só realmente entendi anos mais tarde. Ela tá na primeira faixa do álbum, Hurts Like Heaven. A primeira parte é bem simples de traduzir. Use seu coração como arma. A segunda é um pouquinho de nada mais complicada. Hurts Like Heaven é uma brincadeira com a expressão Hurts Like Hell, que traduzindo literalmente quer dizer algo como dói feito inferno, ou, para bater melhor no nosso corpus linguístico, dói pra diabo. Mas aí o Coldplay troca Hell, que é inferno, pelo conceito diametralmente oposto, Heaven, que é o paraíso.
No resto da letra, no clipe e no quadrinho feito para ser consumido em paralelo, o Coldplay está falando sobre uma revolução a partir da arte em uma distopia. E, inclusive, em outra faixa do disco, que é a Major Minus, fica bem clara a influência de 1984 e Admirável Mundo Novo. Usar o coração como arma, então, parece estar falando sobre arte como instrumento revolucionário, o sentimento transformado em algo prático que pode mudar o mundo. E eu digo que eu só entendi tudo isso alguns anos depois porque eu precisava de outras 2 peças desse quebra-cabeças. Uma delas foi lançada em 2015, Undertale. Se você já jogou esse jogo, você provavelmente já entendeu esse vídeo. E se não jogou, deveria jogar. Undertale fala sobre amizade, sobre amor, sobre não violência, sobre empatia e convida o jogador a sentir e a pensar sobre o que sente. Todos esses temas estão não só textualmente inseridos no jogo, mas também e principalmente na sua mecânica. Sempre que o protagonista vai enfrentar um adversário, ele se transforma em um coração, que o jogo chama de alma. E é com esse coração, com essa alma, que você vai enfrentar os inimigos que vão aparecendo pelo caminho. Aparecem algumas camadas aí, porque não só esse coraçãozinho é sua arma, mas o seu coração enquanto jogador também. A sua maturidade e a sua resiliência emocional que definem o quão longe você vai nesse jogo e quão positivo vai ser o desfecho. Nessa altura do campeonato, a conclusão já deveria estar bem clara, bem óbvia. Talvez já esteja para você, mas é que eu sou meio lento. Foi há exatamente 28 minutos que caiu a minha ficha, porque eu peguei a segunda peça que faltava do quebra-cabeças. Desse quebra-cabeças que começou há quase 10 anos. Foi tudo graças a uma cantora e compositora inglesa chamada Liane La Havas. Eu conheço o trabalho dela faz um bom tempo, mas eu não lembro exatamente quanto. O primeiro disco que eu ouvi foi Blood, que até hoje é o meu favorito. Mas depois eu fui atrás de outros e em um deles eu encontrei a faixa Is Your Love Big Enough, que me capturou completamente. Nela, a Liane diz Is Your Love Big Enough for What's to Come? Ou seja, seu amor é grande o bastante para o que está vindo? A versão de estúdio dessa música é boa, mas ao vivo ela ganha uma outra camada que eu só descobri agora vendo um show dela ao vivo no YouTube. O momento mais interativo do show é quando ela manda essa música. E não é uma especificidade de uma única apresentação, não. Eu fui atrás de outros shows dela e em todos eles tem esse momento em que ela pede para a banda parar de tocar e para o público participar da música com palmas. Para mim, isso abrilhantou muito mais o trabalho dela, porque ela estava fazendo ao vivo para milhares de pessoas o que ela fez no quarto dela quando escrevia esse refrão. Ela convida as pessoas, não para assistir o show, mas para fazer parte dele. Mas perceba que esse convite tem uma condição. Seu amor é grande o suficiente? Seu coração é grande o bastante para encarar tudo isso que está vindo? Undertale e Hurts Like Heaven de repente fazem todo sentido. A melhor ferramenta que a gente tem para lidar com as coisas que estão vindo é o coração. O coração é sensível, mas também é potente. Ele é frágil e ao mesmo tempo explosivo. Isso me lembra de algo que eu li do Ken Robinson. Ele que é um educador que há algum tempo vem pensando sobre novos modelos educacionais, escreveu que para que a humanidade consiga encarar os desafios do futuro, desafios estes que nós nunca enfrentamos antes, nós precisamos ajudar as crianças a encontrarem as suas paixões, porque não tem nada mais poderoso do que alguém que é completamente apaixonado por um desafio. Infelizmente, muitos de nós não tiveram essa sorte de ter sido inspirados quando crianças. E é difícil apostar o destino do mundo nos nossos próprios corações quebrados, né? Mas eu encontro conforto em saber que esses corações ainda batem, apesar de feridos. E tudo que existe ainda pode mudar. Isso me enche de determinação.